Estamos de volta para o primeiro bloco e, bom, a gente tem acompanhado as notícias da semana, as verdadeiras e as fake news também, porque ninguém pode deixar de acompanhar as fake news, que a gente é obrigado, né? E alguns fatos estão marcando a vida nacional, essa caravana do presidente Lula, esse clima de intolerância, já se fala até em manifestações populares, que pode não haver eleições esse ano. Sei lá, as redes sociais estão cheias de tantas coisas que a gente não sabe, na hora que a palha queimar, o que é que vai ficar da verdade, né? Osmir? Não, eu acho que as eleições, as instituições democráticas do Brasil, elas estão consolidadas. Eu não acredito que insatisfações geradas por aqui ou por acolá venham a quebrar o nosso sistema democrático. Esse clima de intolerância, você é um político experiente, não só político, né? Você é uma pessoa... Nós chegamos a um ponto complicado da vida nacional, no politicamente correto, de uns jogando contra os outros. Hoje, o Brasil está dividido. Está dividido em muitas coisas, né? Quer uma divisão pelas minorias, quer a divisão por problemas políticos, por sistema econômico de governo. Enfim, é um momento muito ruim para a nação. Os políticos completamente desacreditados. E aí é um assunto que nós vamos entrar. O Poder Judiciário... Há uma crise institucional? O Poder Judiciário, aproveitando-se desse momento para, no meu ponto de vista, algumas vezes tumultuar, em vez de consolidar e ajudar. Então está se criando um clima com a insegurança gerado de um país que eu não gostaria de ter para meus filhos e netos. Não era esse o país que eu gostaria de ter. Lamentavelmente, após essa Constituição de 1988, do qual nós participamos, eu e o Narciso, eu sonhei que a nação caminharia para uma pacificação, para um encontro da sociedade, para colocarmos programas de desenvolvimento em todas as regiões. O que estamos vendo é exatamente o inverso. Muita pobreza, muito desemprego, violência, muita inquietação, muita insegurança. É lamentável que tenhamos chegado a esse ponto. Narciso, você quer, como debatedor, quer introduzir um assunto também? Primeiro, eu quero de pronto já deixar um convite para um encontro dessa natureza com a doutora Rosinete Reis, para falar do assunto que me parece igualmente importante, que é a tal das drogas. E, segundo chegou ao meu conhecimento, a doutora Rosinete Reis trabalha nessa área, né? É mestre no assunto. Também, em parte. Mas eu quero me dirigir a uma pergunta que pode ser respondida pelos doutores juízes aqui presentes e doutor Júnior. O que é pior para a nossa sociedade? A politização da justiça ou a judicialização da política? E se nós já estamos vivendo nesse estágio? Essa é a pergunta que eu faço. Como leis, fica à vontade. Sim, pois não. Bom, agradecer e destacar que no início do programa o senhor citou sobre um jovem que assiste ao programa, né? Eu fico muito contente com isso, porque é muito difícil você escalar ou escolher dentre os jovens alguns que se preocupam com esse tema. A par do que o Osmir disse, isso já reflete a jovialidade, como que ela vai encarar o futuro da nação e o futuro próprio. Tá? Sobre essa questão que o Narciso colocou, eu entendo que acontecem as duas coisas, os dois fenômenos, tanto um quanto o outro. A partir do instante que nós passamos a ter os canais, os julgamentos televisionados, nós trouxemos uma inovação. E essa inovação, talvez a forma como foi colocada, isso trouxe um brilho específico em cada um
daqueles que estavam proferindo o voto. Primeiro, os julgamentos começaram a ser mais longos, os votos começaram a ser mais longos. E é natural do ser humano aquele querer mostrar maior envergadura ou maior conhecimento na área técnica jurídica. Então isso trouxe uma forma diferente. Passado esse ponto, isso surgiu mais e nós vimos isso com o mensalão. Debate entre os ministros da Suprema Corte em pleno julgamento. E é evidente que a tolerância deveria ocupar lugar ali, naquela casa, já que, do ponto de vista jurídico, um ou outro tem razão sobre determinado aspecto. Então, a intolerância, eu entendo que já começou ali. E foi se espraiando a outros locais. Aí nós tivemos também, na Câmara, os debates também começaram a ser televisionados, as agressões verbais, as agressões através de mão e assim por diante. Então, isso ganhou essa proporção. A população, por seu turno, que antes não via isso, começou a entender da seguinte forma, embora errada também. Bom, se no alto fazem isso, eu cá embaixo também vou fazer. Tem o direito de fazer. Porque o exemplo que vem é claro. O que foi arrastando. Então eu entendo disso. Por isso que eu acho que o Narciso tem razão e coloco que aconteceram os dois fenômenos e acontecem os dois fenômenos. E isso tem contribuído para o quadro que nós temos hoje, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Congresso Nacional. Estou satisfeitíssimo com a resposta. E aí eu entraria no outro que tem ligação com isso aí. Quando eu falei que o judiciário muitas vezes tumultua no lugar de pacificar, as nações, para terem credibilidade das empresas colocarem recursos de fora aqui, uma das coisas mais importantes é a segurança jurídica. Eles olham muito para o país quando vê a segurança jurídica. E hoje, nos causa uma certa estranheza. Vamos partir aqui do exemplo da presunção de inocência, que depois o Júnior poderá entrar nisso. Sim. Presunção de inocência. Aí, de repente, o Supremo toma uma atitude, né? Vota pela quebra, pelo menos a meu ver, da Constituição, de condenação em segundo grau, tornando quase que obrigatória a prisão, né? Aí uma turma vem lá do próprio ministro, vem e dá uma liminar liberando quando vem outro processo. Enfim, é um vai e vem que você poderia dizer melhor do que ninguém, que um advogado ou qualquer cidadão vai dizer, sim, mas que justiça é essa que avança e recua e assim em muitas áreas. Essa segurança jurídica é uma coisa que deve preocupar aos investidores externos. Pois não. Diante do que foi respondido ali pelo Dr. Camolês, eu concordo em gênero e número e grau com ele. Contudo, ainda há que se destacar que essa judicialização da política, ela traz um malefício chamado o que nós chamamos hoje do ativismo judicial. E esse ativismo, ele é, ao meu ver, danoso para a sociedade, ao ponto que nós temos aí, no ano de 2016, por conta do julgamento do Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus, o Supremo, numa função atípica sua, que a sua função é totalmente dar ao jurisdicionando o papel que a lei trouxe para ele, que é dar o direito para as pessoas, é o papel da justiça, e o Supremo vem e muda a Constituição no julgado, para atender as vozes das ruas, para atender o sentimento punitivista, que o Brasil também demorou para fazer um marco regulatório, ao meu ver, das redes sociais. E essa demora fez com que as pessoas achassem que pudessem fazer o que quisessem. E, nesse sentido, pode agredir qualquer um, ou não ter mais o respeito, por conta que as coisas estão desenfreadas. Mas ao meu ver... Você viu que ela violou a Constituição em quê? Viola o artigo 557. Essa decisão do Supremo, em que o artigo 557 é muito claro. Não precisa de interpretação hermenêutica nenhuma. Não precisa você buscar nenhum intérprete. É clara. Ninguém poderá ser considerado condenado sem antes o trânsito ter julgado a sessão penal condenatória. É um princípio inarredável do ordenamento jurídico brasileiro, chamado de presunção de inocência, e por outros princípios da não culpabilidade. Doutora Rosinete, doutor
Camolês sabem disso, que nas academias jurídicas você aprende isso, mas tornou-se letra morta para atender o clamor das ruas. E o que me preocupa muito é porque um julgador, ele não pode estar preocupado com o clamor da rua, o que a sociedade está dizendo. Nós não estamos tratando de Pôncio Pilatos, você vai atender a soltar Barrabás ou Jesus Cristo, não. O julgador tem que atender a lei. No Estado Democrático de Direito que nós vivemos, entendemos que o Supremo errou. E agora, para consertar o que fez, deu uma liminar de que não existe no direito brasileiro. Né? Mas, ao meu ver, esse ativismo é que nos preocupa. Hoje mesmo tive uma operação desnecessária, com todo respeito aqui, na visão da defesa, que só tem um objetivo, uma delação. Então, é esse tipo de ativismo para atender a sociedade. Mas criaria essa insegurança jurídica? Cria insegurança jurídica. Eu queria ouvir aqui a doutora Rosinete. A gente tem falado muito sobre essa questão de prisão em segunda instância. Isso verticalizou, porque a senhora está lidando com uma situação que lida com pessoas, inclusive pobres, né? Na sua área de atuação, onde é que tem influência essas decisões jurídicas, políticas, e como é que a senhora vê também essa situação hoje? Então, esse julgamento que foi proferido pelo STF em fevereiro de 2016, foi dado repercussão geral, para que seja dado cumprimento por todos os tribunais inferiores, inclusive eu, juíza de primeiro grau. Acontece que eu diferentemente do colega Júnior, eu não entendo que seja um ativismo judicial. Toda demanda que chega ao Poder Judiciário, e a Constituição deixa isso bem claro, nós, enquanto juízes, enquanto julgadores, temos a obrigação, o dever legal e constitucional de apreciar lesão e ameaças a direitos. Então, se lá chegou para um julgamento, tem que ser dado a resposta. Nessa questão do início da execução ser considerado a partir desse momento de não caber mais recurso ordinário da sentença que condenou alguém, e por que foi dada a decisão do STF nesse sentido? Porque, de fato, tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial, eles não vão analisar o fato, não vão analisar prova. Então, aquilo não mais vai ser alterado. A possibilidade de ingressar com o RE e o recurso extraordinário, sim, e está na nossa Constituição. Só que quando o artigo 5º, que o doutor fez referência, fala que ninguém será considerado culpado, ele também não quer dizer, ele não explica quando é que se torna culpado. Eu não posso levar e dizer, olha, se torna culpado a partir de tanto. Até trânsito em julgado, o que é trânsito em julgado não consta na nossa Constituição Federal. Isso fica a cargo das legislações inferiores, o próprio CPC estabelece. Não entendi. O trânsito em julgado, se a gente for procurar na Constituição Federal, você não tem uma definição o que é o trânsito em julgado. No popular, quando termina o processo. No popular, o senhor falou... Não há mais recurso, não há mais... O senhor falou correto. No popular, o que a gente está colocando aqui, que ele falou, o colega falou, de não caber interpretação, que está claro. Não está claro. Não, mas doutora, e é por isso que cabe a interpretação da Constituição. Fazer uma parte, a senhora. É o seguinte, prisão, ela se dá na sua área, não? Lá no seu gabinete, pode determinar a prisão. Isso. Então, quer na primeira instância ou na segunda instância, a prisão, se eu olhar aqui as nossas cadeias, eles estão todos presos, em boa maioria, presos preventivamente, que é uma coisa legal. Sim. Não há nada. O que me preocupa é essa obrigatoriedade. Eu acho que aí não deveria. E sabe o que é que justificaram para ver a obrigatoriedade da condenação em segundo grau? Não, do início de execução da pena. Exato. Do início de execução da pena. O início da execução da pena, em outras palavras, é a prisão. Porque nós estamos falando com um telespectador que não entende muito o juridisquês. Exatamente. Né? Aí o que é que acontece? Essa prisão obrigatória é que eu acho que não. Que o juiz ou o tribunal
é que deveria sim ele avaliar se deveria mandar prender ou não. É uma liberdade total do Mas quando nós do estamos tribunal. tratando dessa situação aqui, é o tribunal que determina realmente se vai mandar prender ou não. Mas, É o tribunal de segundo mas grau. já é uma é o determinação do tribunal. Supremo tornando obrigatório. Não, ouvir o não, doutor não manda, Jonas. não torna Pese a obrigatório. manifestação da doutora, eu respeito com a devida venha, porém, o processo penal, no final, o juiz dá uma sentença, chamada sentença penal condenatória. Essa sentença penal condenatória, ela pode ter um duplo grau de jurisdição. Sim. É óbvio que lá, como a doutora disse, no recurso especial e o recurso extraordinário, ele não discute mais fato, né, mas pode acontecer uma nulidade. Agora, o que a Constituição está dizendo é o quê? No inciso 57, que ninguém será considerado culpado. Culpado é o quê? Culpado. Aqui nós estamos discutindo a formação da culpa. Culpa. E a formação da culpa, quando o juiz dá uma sentença, ele diz, considera o fulano de tal culpado. Perfeito. Ali para o juiz, correto. Só que acontece, aquele cidadão tem o direito a um duplo grau de jurisdição. Só que a Constituição está dizendo o quê? Que ninguém pode ser considerado culpado sem antes o trânsito em julgado. E com todas as vezes a magistrada, eu divido no seguinte sentido. Quando um processo você vai recorrendo, no final vai lá, certifica o trânsito em julgado. Nessa certidão do trânsito em julgado, a partir dali, pela doutrina e pela jurisprudência, é que o indivíduo é considerado culpado. Então, o que a lei está dizendo? Que a partir dali que começa o trânsito em julgado. Não a inovação que o Supremo trouxe para executar essa pena a partir do segundo grau, da confirmação da sentença em segundo grau. Esse é o ponto. Só para me trazer uma informação aqui, essa semana eu soube que dos mais de 190 países da ONU, o Brasil é o único que não teria adotado a prisão em segunda instância. Onde é que a fonte? A Globo News. Cristiane Pelágio. Eu vi isso, Mas isso porque é o que está se debatendo. Então, eu quero introduzir essa informação para a gente Quando discutir. o Márcio Nunes me comunicou que a formação do programa ia ser diferente, porque normalmente vem 2 entrevistados, e trouxe uma mulher. E ela já mostrou. Não sabia nem quem era, vai ser o centro do debate. E ela já entrou no centro do debate. Doutora. Eu queria só dizer... Mas deixa eu deputar. desculpa, fale. Faz o doutor Camolês na sequência. Sem problema. Montesquieu, ele dava muito mais importância ao enunciado da lei do que ao espírito da lei. Certo. O espírito da lei. E quando esse artigo 5º estava sendo construído na Constituição, ele demandou quase metade do tempo do espaço da Assembleia Nacional. Discutir. Cuidados com essas cláusulas. Primeiro, nós fizemos a Constituição uma hora errada. A mesma que a Espanha fez Certo. após o franquismo, que Portugal fez após o salazarismo, que a Constituição nós fizemos muito olhando para trás. Quando nós falávamos de preso, não era o preso político. traficante de droga, nem o falsário, era o preso político. Aí nós demos todas as proteções possíveis de imaginar aos presos. E entre elas, esse artigo 5º, 57, ele foi o mais debatido. Eu fui contra o enunciado disso. Eu acho que é demasiadamente favorecedor da impunidade o cumprimento disso. Parabéns. Mas infelizmente, doutora, ele está posto, e o Supremo, com os votos dos 11 ministros, e o Congresso Nacional, com o voto dos 591 congressistas, não tem poderes para modificá-lo. Só quem pode modificar esse artigo aqui é uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Osmir, eu sou um crítico da Constituição, mas obedeço. E Osmir Lima gosta de elogiar e não obedecer. Aí é difícil, né? Doutora, a senhora com a palavra na isso. sequência, doutor Tá bom, Camolês. deixa eu só ler o dispositivo constitucional. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? Aí a gente procura o que é ser considerado culpado, que é diferente de presunção de inocência. Presunção de inocência eu considero até antes da sentença penal condenatória.
até ali eu falo do princípio de presunção de inocência. E por que eu digo isso? Que é diferente da culpabilidade. Porque na sentença penal condenatória, necessariamente é pressuposto da sentença penal condenatória eu analisar culpa e faço um juízo de culpabilidade. Então, a partir do julgamento da sentença penal condenatória, eu vou falar do quê? Do princípio da não culpabilidade. Então, isso são coisas distintas. E esse juízo condenatório, em que eu analiso culpabilidade, ele está submetido ao tribunal hierarquicamente superior. Esse juízo, que vai ser analisado. Tá? Agora, no caso a partir do TRF4. o que for isso, exatamente. É o caso, o que estiver hierarquicamente superior. Mas, doutora, eu faço um ligeiro à parte. A gente tem que ir para o intervalo, aqui nós temos um intervalo, eu quero ouvir o doutor Camolês. Isso é uma interpretação da justiça, não foi nós constituintes que quisemos nós constituintes não quisemos dizer isso, não. Aí já é uma interpretação pessoal. Mas ao STF cabe a interpretação da lei, é a guarda da Constituição. Não, para ele cumprir e interpretar. Com todas as vezes a magistrada, esse inciso aqui, ele está escrito em partes lá no artigo 283 do Código de Processo Penal. No 283. Inclusive agora o Brasil tem essas coisas. Existem 2 ADCs no Supremo para declarar constitucional. Só para dizer que só pode ser preso depois do trânsito em julgado, da sentença penal condenatória. Isso aqui está lá no artigo 283 do Código de Processo Penal. Então o Brasil, o grande problema, com todas as vezes a magistrada, é que, vamos dar um exemplo, a ação penal 470. Esgotou-se todos os recursos, e que pese alguns tiveram foro privilegiado. Agora, o que não dá é para mudar a regra do jogo no meio do jogo, e porque não tem competência para mudar. O que não se admite no Brasil mais, e é por conta de um Congresso fraco, de um Senado fraco da República, por conta que nós temos aqui uma mudança por meio de um julgado. E um julgado, há que se considerar, de um HC, de um habeas corpus, em que não teve a unanimidade. Não teve 2/3 do Supremo Tribunal Federal do plenário. Foi por maioria. Esse tipo de comportamento, outro dia, ano passado, mais meado de setembro, a primeira turma do Supremo legitimou o aborto até o terceiro mês de gestação. Enquanto o Código Penal diz que o aborto é crime, o aborto voluntário. E esse tipo de comportamento, com todas as venhas da magistrada, é que nós, cidadãos brasileiros, e também defensores do direito, como operador do direito, é que não concordamos. Que, ao nosso ver, é ativismo judicial, sim, com todo respeito. A gente tem que ir para o intervalo, mas vamos ouvir o doutor Camolês. Estouramos no tempo. Não sei, eu vou fazer um comentário sobre isso e passar para ele no bloco. Sim. Bom, sobre essa questão, o que nós temos? Eu concordo com a colega. Às vezes pode imaginar que é perfil do juiz, mas não é não. Se iniciou o seguinte, o juiz de forma monocrática não pode determinar a prisão. Então tem que ter um colegiado. Aí veio o colegiado. Aí, agora o colegiado não vale, na esteira do que está falando o doutor Feitosa, porque não foi a maioria de 2/3 do Supremo. Mas eu não exijo o quórum qualificado do Supremo para que a decisão seja válida. Eu tenho por maioria e é válida. Então eu não posso seguir e exigir um texto à unanimidade. Mas eu quis dizer que foi uma situação polêmica. Sim, mas é lógico que no Supremo você não vai encontrar consenso. Não, estamos no primeiro e já está o tempo para estourar. Você vai ter nós estamos jogando um habeas corpus, uma preliminar, para saber se recebe. Nem nessa preliminar nós estamos com consenso. Eu tenho que chamar o intervalo, então, tá bom. Porque já estouramos aqui, a gente volta, o Osmi e na sequência também o doutor Camolês, porque foi prejudicado no seu tempo nesse primeiro bloco. Vamos ao intervalo, a gente volta já já.